As redes sociais ampliaram a censura contra o presidente americano. Depois de o Twitter censurar Donald Trump, foi a vez do Facebook e do Instagram. As duas redes sociais, pertencentes ao empresário Mark Zuckerberg, suspenderam por 24 horas os perfis do chefe do executivo. A decisão ocorre depois da manifestação a favor do republicano, em que pessoas invadiram o Congresso Nacional de modo a impedir que Joe Biden fosse declarado vitorioso. Em um post intitulado "Nossa resposta à violência em Washington", o Facebook afirmou que estava monitorando em tempo real as atividades na plataforma. Declarou que removeria publicações que incitassem ou apoiassem o ato, informou a empresa. Como parte dessas iniciativas, removemos do Facebook e do Instagram o recente vídeo do presidente Trump falando sobre os protestos e sua postagem subsequente sobre os resultados das eleições. Tomamos a decisão de que, no fim das contas, esses posts contribuem ao invés de diminuir o risco de violência contínua. Ana. Vitor, o mais inacreditável disso tudo é ver aí ditos liberais no Brasil, jornalistas, personalidades, analistas políticos que se colocam aí no espectro do liberalismo clássico, do liberalismo econômico, aplaudindo esse tipo de censura, porque não concordam com o presidente norte-americano, porque não concordam com a relação que o presidente americano tem com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Então, a gente vê que são liberais de Taubaté, né? São liberais de ocasião apenas quando os seus estão no poder. E essas pessoas não estão aí colocando um mais um, que uma hora essa censura ela vai chegar para todo mundo, porque se as redes sociais, se essas plataformas todas, elas têm a capacidade e a audácia de censurar uma voz antagônica ao espectro político, ideológico dessas plataformas, que simplesmente é a voz do presidente dos Estados Unidos, da nação mais livre do mundo, isso é muito preocupante. Mas dentre isso tudo aí, Vitor, para mim, eu acho que essa animosidade toda política que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, eu acho que tem um grande culpado entre várias outras caminhos que a gente pode apontar para essa ebulição que nós vivemos hoje, que é a grande mídia, né? Salvo aí algumas raras exceções, né? Onde o norte jornalístico ele continua ali muito bem apontado para a bússola da investigação e da informação factual. A grande mídia militante hoje, principalmente nas redações, essa parte aí é uma grande pecadora nisso tudo que está acontecendo, porque o ano de 2020, a censura foi acontecendo aos poucos, foi aumentando. A gente viu aí, um pouco antes da eleição do dia 3 de novembro, essas mesmas plataformas escondendo e censurando, bloqueando o perfil de um grande veículo de notícias americano, o jornal The New York Post, porque ele exibia aí uma matéria que colocava o filho do Joe Biden, Hunter Biden, né, em laços aí, no mínimo obscuros, com a China, e logo depois da investigação, e aí da imprensa declarando o Joe Biden vencedor, o próprio Hunter Biden, ele afirmou que ele estava realmente sob investigação do FBI. Isso tudo é muito perigoso, porque existe hoje, né, dois pesos, duas medidas, né, ou um peso ou duas medidas, como muitos falam, porque isso tudo incita a violência. A gente está vendo aí a mídia também compactuando com esse Partido Democrata de Nancy Pelosi, chamando durante 4 anos 70 milhões de americanos de deploráveis, nazistas, fascistas. São 4 anos ouvindo isso. E eu estava hoje lendo uma declaração, Vitor, vou ler aqui para você e para o Paulo e para o Fiuza, a declaração de um jornalista sobre protestos violentos. Por favor, não vou falar ainda quem é. Por favor, abre aspas, mostre-me onde diz
que manifestantes devem ser educados e pacíficos. Eu posso mostrar a vocês que cidadãos indignados são o que fez da América o que ela é e que a levou a marcos importantes, defendendo aí alguns protestos violentos. Essa é uma declaração do Chris Cuomo, âncora da CNN, feita no dia 2 de junho, em relação aos protestos, aí ele comentando em relação aos protestos do Black Lives Matter, da Antifa, que aí, né, como a gente comentou e mostrou aqui, protestos violentíssimos que colocaram aí muitas cidades americanas aí literalmente nas cinzas, e logo depois dessa declaração aí do Chris Cuomo, a vice-presidente, né, agora, a Kamala Harris, disse: eles não vão parar antes da eleição e não podem parar depois. Todos devem anotar isso, em ambos os lados. Eles não vão parar e eles não devem parar. Isso aí, a gente vê que a imprensa também fechou os olhos para isso, as plataformas fecharam os olhos para isso, e a gente agora caminha para um caminho bem diferente, bem estranho aqui nos Estados Unidos, onde a gente vê que o país mais livre do mundo hoje está censurando o seu presidente. Você, Paulo? Olha, eu acho que todo mundo pode dormir tranquilo essa noite, porque o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, o Jack Dorsey, que é o dono do Twitter, o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, e mais, sei lá, uns 2 caras, eles já decidiram tudo que um povo americano pode ou não ouvir. Então a gente pode ter tranquilidade que os nossos censores do Ministério da Verdade estão decidindo para a gente, por nós, o que a gente pode ouvir. Não interessa que os eleitores americanos decidiram em 2016 que queriam que o Donald Trump liderasse o país. Isso é um detalhe. Interessa o julgamento destes iluminados. É isso que a gente vai ter daqui para frente. Olha, a gente interage pelas redes sociais. Hoje em dia é a forma de interação entre as pessoas, né? Aqui você tem a expressão, né, de que as redes sociais são os novos Public Square, que significa praça pública, porque antigamente as pessoas se reuniam para discutir política, etc., nas tavernas, nas praças públicas, e você tem inclusive essa definição legal para as redes sociais, né? Eles têm até o privilégio legal, que se chama de seção 230, que é a seção que garante que as redes sociais não podem nem ser processadas pela opinião de alguém, pelas opiniões de terceiros, porque eles são praças públicas de discussão. Então eles cumprem esse papel, né? Ou deveriam cumprir esse papel. Então quando você vai lá e remove a conta do presidente americano, o que você está fazendo é o equivalente a você pegar numa praça pública, e não é exagero, eu estou falando de fato de uma coisa que existe na lei, uma denominação que existe na lei, de você pegar alguém numa praça pública e amordaçar essa pessoa e falar: não, o que essa pessoa está falando aqui é perigoso. É perigoso. Olha, 2016 foi o ano que caiu, a eleição de 2016 foi o ano que a imprensa jogou a máscara fora. Tá? Quando eu digo aqui, obviamente numa generalização, que o jornalismo profissional morreu e foi substituído pelo jornalismo militante, isso todo mundo já sabe. É que parece que o telegrama não chegou aqui de pêsames, não chegou no Brasil. Mas é uma coisa que todo mundo já percebeu desde 2016. Agora, o que tem de novidade, foi uma novidade de 2020 que está se agravando em 2021, é de que a liberdade de imprensa nas redes sociais acabou. A gente teve aqui problemas ontem com os pingos aqui na Jovem Pan. Os pingos já tiveram problema outras vezes, e ninguém aqui está falando nada, ninguém cita violência, ninguém faz discurso de ódio. Não, trabalho jornalístico, a gente está reportando os fatos e comentando e dando as nossas opiniões. Até onde eu sei, ainda é permitido você ter opinião no Brasil e nos Estados Unidos, né? Pelo menos até onde eu sei, não tem outra interpretação aqui para a primeira emenda. E, apesar disso, você está começando a ver... olha, quem tem canal no YouTube, eu sofro. Meus vídeos são todos desmonetizados, são todos escondidos. O algoritmo, cada vez mais, das redes sociais, do Twitter, etc., joga você que está falando conteúdo conservador cada vez mais para baixo. E não é só uma opinião minha, não.
você já tem não só diversos processos judiciais em andamento aqui nos Estados Unidos, com uma discussão pública sobre a revogação dessa seção 230, que dá essa proteção legal às redes sociais, como, além disso, você tem denúncias de pessoas que trabalhavam nestas empresas, ex-funcionários destas empresas, que viraram o que se chama aqui de whistleblower, né? Vou chamar aqui uma tradução meio que de caguete, assim. O sujeito saiu da empresa e ele sai falando, olha, a empresa tem essas políticas, a empresa tem viés ideológico. Empresas que até pouco tempo atrás, estou falando de 2 anos atrás, fingiam que não tinham esse viés ideológico. Então, assim como em 2016, o jornalismo passou a assumir cada vez mais o seu viés ideológico, que são monopolistas da verdade, as redes sociais também passaram a fazer isso. Agora, o que tem por trás disso? Por trás disso existe um desprezo imenso a você que está nos ouvindo. O que tanto a imprensa, obviamente uma generalização, quanto as redes sociais estão dizendo você é burro demais para ouvir os fatos. Eu preciso ser o seu tutor e dizer para você quais são os fatos que você pode ou não ouvir. Senão, corre o risco de você formar uma opinião que eu acho que é errada, que é anticientífica, que é atrasada, que é antidemocrática. Você vê o desprezo com que as nossas autoridades tratam você? É o mesmo desprezo. É uma elite que acha que manda no mundo. Ela se acha realmente superior a vocês. A nós, a todos nós. Então, esse é o fenômeno agora das redes sociais, que vai ser, na minha opinião, o grande tema de discussão a partir de 2021. Vão existir as soluções de mercado, vão existir as soluções legais, mas o mundo vai passar a discutir até onde vai a nossa liberdade de expressão, será que ela existe, será que ela não existe, e qual é o papel dessas empresas, que são sim empresas privadas, em garantir liberdade de opinião dentro das suas plataformas. Você, Fiuza? Eu acho que está bastante bem exposto o assunto. Eu vou tentar ser aqui, ser construtivo, né? E um pouco pretensiosamente pedagógico. As plataformas de rede social são uma revolução democrática, inclusiva, né? Elas trouxeram uma massa de cabeças, de consciências para o debate público como não há precedentes, né? Todos com voz, né? Antigamente era isso, você recebia, né? Era mão única praticamente, o cidadão comum recebia as informações dos grandes veículos, da grande mídia, discutia na sala de jantar, discutia na sala de aula, discutia no escritório, enfim, aí tinha as entidades de classe, etc. e tal. A rede social, né, a internet e depois a rede social, é um fenômeno altamente salutar. E essas grandes plataformas, né, elas têm responsabilidade nisso muito positiva, né? Estou querendo ser construtivo pelo seguinte: você censurar o presidente dos Estados Unidos, tirar do ar, uma medida brutal, isso é uma medida brutal, né? Durante a campanha a gente viu, e durante a pandemia também, aquelas marcações que já são abomináveis, né? Acho que travou a conexão com o Fiuza, será que vai voltar? Parece que não, caiu de vez.